Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui quem fala é o pastor Robson da Ondadura Joinville. Tenho a alegria de receber você para esse estudo bíblico. Aliás, nosso quinto estudo bíblico no livro de Gênesis. Estamos falando sobre a origem de todas as coisas. E você é nosso convidado a acompanhar o estudo no capítulo 4, onde vamos falar sobre Caim e Abel. Uma história bastante conhecida, mas nem sempre compreendida de forma muito clara. Então é importante você participar desse estudo bíblico, temos alguns assuntos para abordar nele. Por falar em assuntos a abordar, sempre o estudo bíblico conta com a presença de alguém que está apresentando, no caso eu hoje, e também a presença de um comentarista, um pastor que está aqui trazendo ilustrações, esclarecimentos, e hoje está aqui conosco o Gustavo Kuipers. Isso aí, pastor Rob, tudo bem com você? Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um estudo. Bom demais a gente estar aqui hoje junto, o texto de hoje é maravilhoso. Na verdade, eu já estava até pensando ontem, que eu acho que Gênesis acho que é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, assim, se talvez não for o que eu mais gosto, assim. Estava ontem refletindo depois da pregação, mas é muito bom Gênesis, tudo que a gente conversou até agora, hoje não vai ser diferente. Semana passada, nas últimas 2 semanas, na verdade, né, a gente vem de um assunto da queda, do pecado, e hoje a história de Caim e Abel ela é essencial para compreender elementos ainda mais profundos dessa corrupção humana e decorrências disso. Enfim, a gente vai ver tudo isso hoje. O texto de hoje ele apresenta elementos muito importantes, inclusive do culto a Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus e da realidade também do pecado e das atitudes humanas diante disso, né? Então, vai ser um texto muito bom de conversar, de analisar. E vamos lá, vamos para Gênesis capítulo 4, aí, quinta semana do tema Origem. Exatamente. Então, vamos à nossa pergunta do dia. Toda semana nós temos uma pergunta especialmente. Vamos lá, aqui. A nossa pergunta de hoje é: o que domina suas decisões? Fé ou ressentimento? Essa pergunta fala sobre algo que vai governar as escolhas, decisões. E especificamente hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Caim e o Abel, o que os governou, os conduziu na tomada de decisões, que de fato era o centro de suas vidas. Mas antes de nós olharmos para o capítulo 4 de Gênesis, é importante nós entendermos que a Bíblia fala em Gênesis sobre a origem, e você tem a origem de diversas coisas, por exemplo, a criação dos seres que existem na Terra, a criação dos astros, a criação da ordem no caos e o estabelecimento do propósito na criação que Deus fez. Você tem a criação no 6º dia do homem e da mulher. Por que eu chamo a sua atenção para essa criação? Porque a partir da origem do homem e da mulher, Deus estabelece um relacionamento com essa criação, colocando o homem e a mulher como gerentes da criação, responsáveis por direcionar, por orientar as coisas que estavam acontecendo aqui na Terra, representantes do Criador que receberam a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 3 vai abordar o homem e a mulher no Jardim do Éden, um lugar que foi criado por Deus para que eles estivessem vivendo um relacionamento entre si com a criação e com o seu Criador. Porém, em Gênesis capítulo 3, nós temos também a origem do pecado, o início da tentação, depois a queda e, consequentemente, o distanciamento do homem de Deus. Gênesis capítulo 3, que nós vimos na semana passada, apresenta as consequências do pecado na vida do homem e da mulher, no relacionamento com o seu Criador, no relacionamento com o próximo e no relacionamento com a criação. E por fim, Adão e Eva, eles são removidos do Jardim do Éden e são então colocados em outro lugar, dentro daquilo que hoje nós conhecemos como sendo o planeta Terra onde nós vivemos. A localização exata
é uma questão para ser discutida, né? Sim. É aquela coisa de documentário da History Channel, né? Alienígenas do passado. É mais ou menos esse. Mas tem, né? Tem bastante documentário, pseudo-documentários, assim, né? Tentando encontrar Sim. e tal. Mas é uma pura especulação, né? A gente percebe ali no texto de Gênesis, sim, descrições geográficas, que a gente já falou, bem claras, né? Mas também a gente percebe tanto um mistério quanto a conclusão final de que foi fechado o acesso. E se Deus fechou o acesso, está escrito isso ali, a gente crê nisso, também não vai ter como a gente achar, né? Mesmo que tivesse a exatidão geográfica ou algo do tipo. Já vi alguém dizer que é no Triângulo das Bermudas. Entendi. Porque no Triângulo das Bermudas tem uma região lá que é meio... como que se diz? Que some do mapa. Enfim, algo nesse sentido. Enfim, já ouvi falar sobre isso, mas é cada teoria que você não tem como chegar a essas conclusões. Enfim, eles então saíram do Jardim do Éden e o que nós temos aqui é uma descrição da forma como eles começaram a desenvolver a vida a vida da humanidade após a queda. É importante que entendamos o seguinte: o relato de Gênesis, ele não é exaustivo contando dia após dia. Dia 1, dia 5, dia 10. Não tem nada disso. Não é como você assistiu aquela série que tem Largados e Pelados, lá onde você tem dia 1, dia 2, né? Que o pessoal vai para a selva sem nada, sem armas e precisa sobreviver 21 dias na selva. Não. Você tem simplesmente uma descrição de eventos que tem um propósito de apresentar uma mensagem de redenção. E diante dessa realidade, então, você lê Gênesis sem ter todos os detalhes. Inclusive, isso é importante para algo que nós vamos falar hoje no estudo bíblico. Então, Gênesis capítulo 4 está escrito assim a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto é que nós temos aqui a descrição do nascimento dos dois irmãos, Caim e Abel. Primeiro, a Bíblia fala como que eles foram gerados, ou seja, através de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. A gravidez que Eva teve de Caim não foi algo que aconteceu de forma sobrenatural, onde Deus colocou um filho no ventre dela ou algo assim. Caim é um filho do relacionamento de Eva com o seu esposo, Adão. E nós temos o nome Caim que foi dado a ele, que é um nome que está relacionado a alguém que foi adquirido, que foi recebido, fazendo uma ênfase que foi dado a ela alguém que é muito precioso. Inclusive, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. E quando essa expressão ela aparece, ela traz a ideia de que, de fato, Eva percebeu o favor de Deus em lhe conceder esse filho. Agora, a gente precisa lembrar da promessa de Gênesis 3,15, proto-evangelho, que fala sobre o descendente da mulher como sendo alguém que pisaria na cabeça da serpente. E algo muito provável é que na cabeça de Eva, o seu primeiro filho, aquele que ela adquiriu, que ela recebeu como uma dádiva, um presente com a ajuda do Senhor, poderia ser esse filho que iria pisar na cabeça da serpente. Ela poderia estar com essa expectativa relacionada a Caim, e isso é importante ser percebido. Fala o texto que tempos depois, ou seja, passou algum período, que nós não sabemos se foram meses ou anos. É importante nós entendermos isso, porque novamente isso vai aparecer aqui no capítulo 4. Tempos depois, ela teve um outro filho, e o outro filho se chamou
Abel. E Abel, então, significa sopro, algo passageiro, algo que vem de forma transitória. Abel foi o nome dado ao segundo filho, que é mencionado aqui no texto, e que nos traz a certeza de que esses dois irmãos vão fazer parte de uma importante narrativa, porque eles estão sendo apresentados. Posteriormente, são mencionadas as funções deles. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Ou seja, você tem na divisão entre eles funções diferentes. Passou o tempo, eles cresceram, eles se desenvolveram e eles então assumiram uma função, uma posição, uma habilidade, algo que eles iriam realizar buscando o sustento. Vocês lembram que o trabalho foi criado por Deus e a partir da queda esse trabalho se tornou mais penoso. Mas desde o princípio o homem já entendia a sua responsabilidade sobre a criação e, consequentemente, Caim e Abel, quando eles cresceram, eles entenderam a necessidade de trabalhar, de ter uma profissão, de ter uma área de atuação onde eles conseguiriam, então, obter o sustento deles. Dito isso, deixa eu só mostrar aqui, eu já coloquei os tópicos principais dessa porção que nós vamos estudar. Nascimento de Caim e Abel, capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois, o que aconteceu? O momento que eles entregam ofertas a Deus. Diz assim o versículo 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Nós temos aqui a entrega dessa oferta a Deus. E a primeira coisa que fica evidente é que Deus não pediu uma oferta a esses homens, a essas mulheres. Não temos explicitamente aqui no texto um pedido da parte do Senhor. Mas quem foi que primeiramente entregou algo físico para o ser humano como uma demonstração da sua bondade, da sua graça ou do seu favor? Foi o próprio Deus. Depois que Adão e Eva eles pecaram no jardim do Éden, Deus cobriu eles com pele de animais. E nós temos, através dessa atitude de Deus, uma ação generosa, uma ação bondosa, obviamente, depois de toda a criação e de tudo que Deus já havia entregue para o homem e para a mulher. Mas nós temos aqui, de uma forma muito direta, Deus dando um presente para o homem e para a mulher, ofertando algo para o homem e a mulher, abençoando a vida deles com uma roupa, uma veste, uma proteção. E é importante que nós entendamos, primeiramente, o próprio Criador entregou algo para Adão e Eva. Na imaginação do ser humano, ele já percebeu que as coisas que estavam sob o seu domínio poderiam ser usadas como expressão da sua generosidade, da sua adoração, do seu relacionamento, expressão do seu amor. Por isso, podemos enxergar o estabelecimento de ofertas ou entregas de algo ao Senhor como uma demonstração desse vínculo de aliança ou de relacionamento. De alguma forma, os pais de Caim e Abel transmitiram isso para eles.
de alguma forma já se tornou algo consciente na mentalidade da humanidade, que se relacionando com o Criador, poderiam utilizar parte da criação como uma expressão do vínculo do relacionamento que teriam com ele. Por isso, Caim entregou da colheita que ele fez, da sua produção, e Abel também ofertou das porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Algo que fica evidente que no versículo 3 e 4, ambos entregaram uma oferta ao Senhor de acordo com aquilo que eles haviam recebido, de acordo com aquilo que eles tinham em sua produção, ou de acordo com aquilo que eles recebiam como fruto ou consequência do seu trabalho. Mas há um detalhe: o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Gustavo, vou passar para ti aí essa pergunta, né? Por que Deus aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta? É bem interessante porque, num primeiro momento, o que dá a entender é que os dois estão fazendo a mesma atitude, né? De ofertar. A diferença ali é que um está ofertando do seu fruto de trabalho, que é a agricultura, enquanto o outro está ofertando do seu fruto de trabalho, que é o cuidado com as ovelhas, com o rebanho das ovelhas, né? Aqui a gente já vê um elemento interessante, que é o elemento de que os dois estão cumprindo o seu mandato cultural. Se vocês lembram que a gente falou lá no início desse tema, a gente falou que o ser humano ele tinha esse chamado para dominar, para governar sobre a criação. E aqui a expressão de um ser um agricultor e do outro pastorear um rebanho de ovelhas demonstra que o ser humano está tendo uma atitude ativa diante da criação, de poder agora agir, ordenar, cuidar e não simplesmente extrair dela algo. Por exemplo, existiam várias árvores com vários frutos, eu vou lá e extraio um fruto para me alimentar, eu estou simplesmente extraindo. Agora, quando eu começo a cultivar aquilo, transformando numa agricultura, eu estou administrando, dominando e exercendo esse mandato. Então, a princípio, os dois estão exercendo o mesmo cumprimento de mandato, um mandato cultural. Os dois estão tendo uma atitude igual, similar, de adoração a Deus, de culto a Deus, de oferta a Deus, o que era algo bem comum também naquele contexto. Compreender que o sacrifício de animais, ou então a entrega de alimentos, a entrega de cereais, a entrega de uma colheita, faz parte de um relacionamento com a divindade, faz parte de um relacionamento com Deus. Isso foi comum também em vários outros povos, de várias outras culturas, posterior, inclusive, ao relato de Caim e Abel. Mas aqui, então, tem uma primeira atitude de entender que, sim, eu devo me relacionar com este que é o meu Senhor. E aí, olhando só para esse texto, a gente tem alguns elementos aqui que a gente poderia analisar. Por exemplo, Abel é dito que ele deu da sua primícia, e junto com a primícia ali do fruto do rebanho, também foi algo com a gordura e tudo mais. Enfim, é um simbolismo que representa um zelo dele na oferta e uma prioridade que ele tinha em demonstrar um culto e uma afeição ao Senhor. Mas aí quando a gente olha para uma teologia bíblica ampla sobre esse assunto, a gente percebe alguns elementos. Primeiro, a gente percebe, por exemplo, a partir de Hebreus, de que a oferta de Abel foi uma oferta por meio da fé, enquanto a de Caim não. E a aceitação, inclusive, dessa oferta estaria ali condicionada à origem dessa oferta. E aí, o que a gente pode entender a partir disso, então? A gente pode entender, por exemplo, a partir do texto de Hebreus, que possivelmente uma boa interpretação é de que a oferta de Abel veio de um coração de alguém que desejaria cultuar a Deus, de um coração ofertante, e não apenas de um ato exterior de oferta, de simplesmente levar algo, mas sim algo que foi produzido primeiramente no seu próprio coração. Aí vem a prioridade, aí vem o zelo na sua oferta, que é representado pelos elementos ali em que ele oferta. Já do seu irmão, Caim, seria uma oferta que não partiu deste coração ofertante. E aqui a gente vê que o que importa nesse sentido da oferta deles ali, não é tanto o fato de simplesmente eles terem ofertado, não é o valor, não é se a carne era melhor do que os vegetais ou algo do tipo, não. Mas é, em primeiro lugar e principalmente, o coração de quem oferta e o coração e a motivação de quem oferta. E aí, a partir do texto de Hebreus, a gente vê isso. Mas também a gente vê, a partir de um relato bíblico, de uma teologia bíblica ampla, a compreensão de que Deus desejou aceitar a oferta de Abel.
foi do agrado de Deus. Deus decidiu aceitar essa oferta. E isso também é um impacto de uma teologia messiânica posterior, da compreensão de Deus, aquele que vai escolher, né, e aceitar uma oferta que o satisfaça. Que tudo isso que a gente está lendo aqui, por exemplo, a gente viu ali a partir dos nomes, né? Caim como sendo aquele que, a partir do seu nome, daquele que foi adotado, escolhido, que foi conquistado, que foi ganhado ali da parte de Deus, ele é esse que representa já uma expectativa messiânica. Abel como aquele que é o sopro, ou seja, apresenta também uma condição humana passageira e tudo mais, mas o próprio sacrifício que aqui já aparece, e essa própria compreensão disso, e que posteriormente no texto a gente vai ver ainda em outras atitudes de misericórdia de Deus, vão apontando também para uma atitude de um Deus que em algum momento vai ter uma oferta que o sacie plenamente, que é o seu próprio Filho, né? Jesus Cristo sendo crucificado. Então, essa oferta de Caim e Abel passa por todos esses elementos, mas a gente pode entender aqui que não foi só pelo fato de Deus preferir uma carne de ovelha do que, enfim, um pouco de vegetal ou algo do tipo ali, né? Deus não preferiu carne do que salada? Então, não é por causa disso. Essa é a opinião de alguns aí, né? Mas é interessante a gente perceber realmente, né? Até a discussão nesse sentido, por vezes, passa pelo seguinte: Deus instituiu o sacrifício de animais no Antigo Testamento como uma forma de expiação de pecados e de um relacionamento com o seu povo, o povo de Israel. Porém, os sacrifícios não eram a única forma de adoração a Deus. Existia uma oferta de cereais também. Então, esse não é um motivo que seja plausível, né? Algo que seja a razão por Deus ter aceito a oferta de Abel e não ter aceito a oferta de Caim. Também é importante ficar claro, então, aqui, não é o tipo de oferta, mas é o coração por trás dela que, de fato, é o que vai fazer toda a diferença. Eu gosto de colocar aqui, nesse sentido, a palavra fé ou confiança, né? Que expressa, sabe o quê? Um verdadeiro relacionamento com Deus. E por que um relacionamento com o Criador? Porque aquilo que Hebreus 11 falou, que inclusive foi citado aqui pelo Gustavo, dá essa ênfase de que Abel não fazia uma entrega de oferta que estava destituída da vida que ele tinha com o seu Criador. De fato, Abel mantinha um relacionamento, uma vida de confiança, de reconhecimento com o seu Criador. Por outro lado, Caim era um homem que não tinha exatamente essa vida ou esse relacionamento. Lá em 1 João 3,12 fala que ele tinha um coração mau, ou seja, isso apresenta que ele era do maligno, ele era alguém que não pertencia a Deus, ele não tinha um relacionamento verdadeiro com o Criador, ele não confiava de fato em Deus. E essa realidade faz uma distinção. As ofertas aceitas por Deus falam sobre a forma como o homem se relaciona com ele, falam sobre a confiança que é estabelecida no relacionamento com o seu Criador. Outra coisa também que precisa ficar evidente nesse texto é que depois que isso aconteceu, Caim se enfureceu e ficou transtornado. Ele olhou para o lado, ele percebeu que a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não, e ele ficou enfurecido. De alguma forma, gente, nós não sabemos que o texto não relata, ficou evidente para todos ali que a oferta dele não foi aceita e a do seu irmão foi. E o que isso causou nele? Uma fúria. Sabe quando a pessoa percebe que o outro está sendo aprovado e ele não? Que o outro está sendo aceito e ele não? Nesse momento, o coração de Caim ficou tomado por sentimentos perversos. E aqui a Bíblia começa então a apresentar a inclinação humana para o pecado de uma maneira interna. Como o coração do homem ele começa a ansiar, desejar ou se inclinar a atitudes que são contrárias à vontade de Deus.
Inclusive, o Criador vai em direção ao homem. Você tem 2 diálogos de Deus com Caim nesse texto. No primeiro diálogo, Deus pergunta: por que você está tão furioso? Por que está tão transtornado? Deus faz uma pergunta para gerar a reflexão, assim como aconteceu lá no Éden. Pergunta para gerar reflexão. E aqui ele diz: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta e ele então deseja controlá-lo, mas você quem deve dominá-lo. Nesse sentido, o que o próprio Deus está apresentando para Caim é a luta interna que começa a ser travada no ser humano entre entregar-se a paixões pecaminosas, desejos pecaminosos, sentimentos pecaminosos, ou viver de forma clara segundo aquilo que são princípios que devem nortear a vida do cristão. Você teve essa disputa com certeza na vida de Abel, na vida de Caim, e a verdade é que o texto está revelando que Caim se entregou a esses desejos pecaminosos, enquanto Abel, ele está de maneira clara aqui sendo demonstrado como alguém oposto que está vivendo uma confiança e um relacionamento verdadeiro no seu Criador. E aí, Gustavo, sobre a carne, ou a carne? É interessante olhar que aqui ainda esse conceito não está tão bem desenvolvido numa teologia bíblica, porque é o primeiro relato que isso aparece, né? Mas se você ler o livro de Romanos, por exemplo, você percebe ali claramente o pecado quase que como um ser personificado, assim, em nos tentar. O pecado como uma força ativa. Aqui, Caim estava sendo tentado pela sua própria ira, pelo seu próprio coração endurecido, pelo seu próprio coração pecaminoso, pela sua própria inveja. Então, ele próprio estava ali endurecido e envenenado e se deixando envenenar ainda mais. E o alerta de Deus nesse diálogo é de que o pecado ele estaria ali quase que como uma pessoa batendo a porta e forçando, provocando com que aquilo então de fato acontecesse, com que aquele pecado de fato fosse cometido. E aí então, por exemplo, se você olha para a teologia de Romanos e você lê Romanos, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 5, você vê uma compreensão exatamente disso, de que o pecado ele é uma força ativa. Não é que o pecado ele está passivo em nós, mas o pecado ele também nos tenta, ele também nos puxa, ele também nos provoca de alguma maneira. E essa seria justamente essa natureza pecaminosa da carne. Quando a gente fala dessa carne nos tentando, quando a gente fala dessa tentação por meio da carne, nós não estamos falando de que o meu corpo está me tentando, de que a carne literal aqui do meu corpo está me tentando e coitado do meu eu, do meu eu espiritual, algo do tipo. A gente não está falando sobre isso. Quando a gente está falando sobre a carne, a tentação da carne, a gente está falando justamente sobre essa vida carnal, sobre essa vida integralmente falando, como um ser humano completo, entregue a essas paixões, entregue à inveja, entregue ao orgulho, entregue, enfim, a qualquer subproduto do pecado que nos leve, por exemplo, a uma atitude como essa, a atitude de homicídio. Pensa, logo após a queda, o primeiro casal tem seus primeiros 2 filhos. E já no fruto desses primeiros 2 filhos já há um primeiro assassinato. Não precisou esperar ter 100, ter 200, ter 1.000, ter 1.500, ter todos os países para começar a ter uma guerra. No primeiro desenvolvimento, já na primeira geração, já houve guerra, já houve conflito, já houve a morte, o assassinato de um contra o outro. Isso não como, algo aleatório, mas exatamente para demonstrar de maneira bem prática as consequências danosas, extremamente profundas do pecado. Então, a consequência aqui do pecado como uma força ativa está sendo uma tentação que vem a repreensão de Deus. Olha, preste atenção nessa tentação, preste atenção nessa tua ira, porque ainda há tempo de não cair nesse pecado como uma força ativa que está te tentando. Mas não foi isso que ele deu ouvidos, né? Na verdade, essa ira só provocou ainda mais, depois da repreensão, um orgulho exacerbado que o levou a essa atitude de homicídio. É isso aí, o texto continua, vamos lá, capítulo 4, versículo 8. O que aconteceu? Vamos ler a sequência dessa história. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo? E enquanto estavam lá,
Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. Aqui nós temos, gente, um relato interessante que vai apresentar o assassinato de Abel e o confronto divino. O que seria isso? O momento em que Caim, ele decide fazer algo. Lembram que no confronto divino anterior, Deus falou para ele: Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Pense sobre isso. Você precisa dominar o seu desejo, a sua inclinação pecaminosa. Você precisa exercer controle sobre isso. Na verdade, o que aconteceu é que Caim se deixou dominar. E ele sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. Por que vamos ao campo? Para a gente ficar num lugar isolado ou sozinho. Gente, até aqui a Bíblia está narrando a história de 4 pessoas na humanidade: Adão, Eva, Caim e Abel. Mas a pergunta que eu faço para você é: somente essas 4 pessoas existiam? Eles já sendo adultos? Somente essas 4 pessoas existiam? E a resposta para isso é não. Existiam outras pessoas que viviam na face da terra. E aqui entram algumas teorias sobre esse assunto, sobre como outras famílias foram criadas ou outras pessoas foram criadas para além dos relatos bíblicos. E o que nós entendemos à luz desse texto, à luz da Bíblia, de uma maneira clara, a revelação que está em Gênesis, é que Deus criou somente Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva, Deus criou muitos filhos. Alguns desses filhos são mencionados dentro da Bíblia. Mas outros filhos que eles tiveram não foram mencionados. Afinal de contas, a Bíblia, ela não tem a responsabilidade de contar plenamente todos os fatos ou eventos históricos que aconteceram. Mas ela é uma descrição da história da salvação. Lembra que eu falei sobre isso? A redenção começa a partir do capítulo 3 e a história da redenção ela é apresentada no restante da Bíblia. Portanto, o que está sendo apresentado para nós é uma história da redenção sem que todos os detalhes da história da humanidade sejam claros ou sejam comentados para nós. Portanto, nós não temos uma descrição completa dos filhos que Adão e Eva tiveram. Nós temos, sim, uma descrição de alguns deles. E aqui nós entendemos que, por exemplo, Caim foi com seu irmão para o campo para eles ficarem num lugar isolado. No lugar onde eles moravam, no lugar onde eles conviviam, seja uma caverna, seja um lugar mais coberto ou que tinha algumas árvores, enfim, nessa época nós sabemos que a forma como o ser humano vivia era completamente diferente, ainda não habitava em tendas ou algo desse gênero. Enfim, era um período inicial da história da humanidade, mas de alguma forma eles já viviam unidos, a família já estava unida e já vivia essa proximidade. E o que Caim quis foi se afastar desse lugar próximo dos seus irmãos e dos seus pais, para não estar à vista de todos. Ou seja, ele queria cometer um ato pecaminoso. E desde o começo, quando o homem quer pecar, ele procura fugir dos olhos do próximo. Ele procura um lugar de isolamento. E isso precisa ficar evidenciado nesse texto. E vai também tirar dúvida de algumas pessoas. Poxa, mas como que as famílias se desenvolveram? Como que nós conhecemos toda a história da humanidade? Nós não temos no relato bíblico essa descrição completa. Mas uma coisa nós temos certeza, a família base da humanidade de forma geral é a família de Adão e Eva, ou seja, a partir deles
nós temos a procriação e o desenvolvimento. E aí entra aquela pergunta, né, Gustavo? Pois é, mas então quer dizer que irmão casou com irmão? Isso quer dizer que no começo da humanidade as famílias se desenvolveram a partir de relacionamentos entre irmãos? Então, né? Esse é um assunto bem interessante porque ele parte de informações bíblicas que nós temos e ele parte também, por vezes, de teorias e de suposições e de conjecturas que nós fazemos em cima daquilo que nós estamos habituados ou acostumados a compreender ou aceitar como uma realidade mais palpável, como uma realidade mais aceitável. É interessante a gente perceber, por exemplo, de que as duas possíveis grandes linhas de entendimento desse assunto, uma delas leva a uma especulação que não tem argumentos bíblicos que a sustentem, e com isso eu não estou dizendo, enfim, não estou falando mal dela, mas eu estou dizendo que não existe uma argumentação bíblica exaustiva que apoia essa visão, que é a visão de que Deus criou, junto com Adão e Eva, vários outros casais ao redor do mundo, ao redor do planeta Terra, e Deus criou várias sociedades ao redor da Terra, e cada uma dessas sociedades se desenvolveu, viveu e assim por diante. E aí nós temos acesso apenas ao relato bíblico da sociedade criada a partir de Adão e Eva, que é a que dá sequência à linhagem messiânica posterior ali, por exemplo. Então, essa seria uma possibilidade de uma teoria, como eu estou falando, né? Ou seja, pessoas que desenvolveram essa teoria. Mas quando a gente olha para esse argumento bíblico e para aquilo que o pastor Rob afirmou, de que nós cremos que Adão e Eva são esse casal fundamental, são esse fundamento da humanidade, e a partir deles, então, vieram todas as outras pessoas, nós entendemos, então, como uma consequência posterior que, sim, no início de todas as coisas, nas primeiras gerações, houveram casamentos entre parentes próximos, né? Seja irmãos, seja primos, enfim, casamentos entre parentes próximos. Um argumento biológico que não reprova essa ideia naquele contexto é de que justamente era ainda uma linhagem de um DNA muito próximo, muito parecido, sem muitas variáveis, o que talvez não daria problemas ou coisas do tipo. E um outro argumento, aí sim um argumento também bíblico, não biológico, é o argumento de que justamente a proibição do casamento entre parentes próximos, ele veio de maneira clara e estabelecida a partir do texto de Levítico, né? Então, a partir da lei mosaica e a partir do texto de Levítico, isso se torna uma realidade concreta dessa proibição de um casamento de parentesco próximo. É óbvio que possivelmente anterior a isso já havia sido uma prática deixada mais de lado, diminuída, mas num momento inicial da história da humanidade, isso possivelmente, então, era uma prática que ainda acontecia, existia, e somente por meio dessa prática que seria possível, então, um desenvolvimento de gerações, de pessoas e de uma proliferação na Terra a partir de um único casal como Adão e Eva. Então, se nós vamos para essa linha de argumento, essas são as consequências também que nós chegamos a partir disso, né? Sim, e até acrescentando algo a isso, lá em Gênesis capítulo 20, você tem a história de Abraão e ele fala, né, para Sara, sua esposa, diz que você é minha irmã, e assim você não vai ser confundida com a minha esposa. E isso foi até utilizado como um argumento, porque para as pessoas da época já estava sendo algo incomum casamento entre irmãos, né? Então, com o passar do tempo, essa realidade realmente foi se tornando algo não aceito, e como o Gu mencionou muito bem, né, Levíticos 18 vai trazer claramente essa proibição para que não tenha casamento entre irmãos. Mas até bem interessante, né, que se você for pegar e ler agora o relato contínuo do capítulo 4, terminar ele, e o capítulo 5, aí você vai ver, sim, que é mencionado que Adão e Eva tiveram vários outros filhos e muitos filhos não nominais, né? Que nós não sabemos quem são, nós não temos acesso ao nome. Ali vai aparecer o nome de mais um ou outro, e aí já dos descendentes também de Caim e Abel, no caso de Abel não, né? Porque Abel morreu, foi assassinado aqui, mas sim de Caim. E aí a gente vê ali o desenvolvimento deles e tudo mais. Só que muitos a gente não tem o nome, né? Não tem acesso ao relato, ao nome. Mas a partir de todos eles a gente vê, e no caso da descendência de Caim também, e aí do outro filho de Adão e Eva, Enos, a gente vê da descendência deles, né? A questão
de como que as sociedades vão sendo formadas, como que a cultura vai se desenvolvendo. Então, ali vai falando que vai surgindo culturas de ferreiros, disso, daquilo, de músico, enfim, vai tendo várias coisas que vão surgindo a partir disso e mostra esse desenvolvimento cultural tendo vindo como origem esse casal primário, né? Perfeito, muito bom. É isso aí, gente. Inclusive, aqui fica algo bem interessante, né, para nós, que nesse contexto onde Caim levou seu irmão para um lugar isolado, ele acabou matando Abel, o seu irmão. E algumas pessoas comentam, né? Ele matou Abel com uma pedrada. Até foi ontem uma adolescente chegou para mim depois do culto e falou: pastor, minha mãe falou que Caim matou Abel com uma pedrada, tá? Eu disse: ah, obrigado então. Mas a questão é que na Bíblia não está dizendo que foi uma pedrada, só está dizendo que atacou seu irmão. E a palavra atacou aqui é uma palavra que fala sobre um ato feroz, um ato extremamente duro ou danoso, um ato que foi feito com força, com brutalidade. Essa é a melhor palavra. Então, a forma como Caim matou Abel foi com brutalidade. E você tem, a partir desse ato, o primeiro homicídio, né? Chamado de fratricídio, que é uma pessoa que mata o seu próprio irmão. E quando você tem o primeiro homicídio da história, você estabelece então um marco que mostra o quanto o ser humano ele se perde do seu Criador, o quanto o ser humano ele tem um potencial de viver de forma afastada do seu Criador. E aqui, versículo 9, Deus vem para o segundo diálogo com Caim. E ele pergunta: onde está seu irmão Abel? Onde eu posso encontrar seu irmão? Mas qual irmão? Onde está o Abel, que é o seu irmão? E aqui nessa pergunta, Deus está levando a Caim à reflexão. Olha, aquilo que você tentou esconder embaixo do tapete é algo que eu estou levantando agora. E aí, aquela situação, aquela área, aquele assunto, sabe, uma pessoa que, por exemplo, está com um problema na justiça, de repente recebe lá um e-mail da Justiça Federal. Quando ele lê aquele e-mail, ele vai tomar um choque. Por quê? Porque a área que ele tem um processo, um problema, de repente ele recebeu uma notícia relacionada àquilo. Então, Deus puxou exatamente o ponto que precisava ser tratado com Caim, que era a vida do seu irmão Abel. E nessa hora a reação de Caim foi de espanto, não sei, sabe aquele negócio assim: meu irmão? Eu por acaso sou responsável por meu irmão? Tipo, quem que eu cuido da vida dele? Eu não sou aquele que fica cuidando de cada passo que ele dá. E nesse momento, então, Deus fala para Caim algo bem impressionante. O que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. Aqui Deus deixa evidente que a partir do que ele fez, o sangue que foi derramado na terra, que era para ser o lugar onde Caim estaria cultivando e produzindo e conquistando o seu sustento, a partir dessa terra ele tinha o clamor do irmão de Caim, que havia sido morto, e do sangue que havia sido derramado naquela terra. E o versículo 11, então, traz algo bem importante para todos nós, que é o castigo de Caim. Diz assim o texto: o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar, me matará. O Senhor respondeu:
eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Aqui Deus fala algo bem interessante com Caim. O solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Aqui o que Deus está falando é sobre uma rejeição da própria terra, no sentido em que ele não conseguiria mais ter a produtividade que ele tinha até então, e isso é uma consequência pelo seu pecado. Deus está fazendo de uma forma direta uma demonstração de que Caim sofreria as consequências por ter matado o seu irmão. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Por que não teria um lar? Porque as pessoas da sua família saberiam que ele tinha matado o seu irmão. Aquilo seria visto, reconhecido por todos. E lembrem, naquela época, nenhuma pessoa ainda tinha chegado à morte, então eles não tinham esse conhecimento, por exemplo, que o corpo iria feder e todos iriam sentir o cheiro, iriam poder descobrir esse corpo. Hoje em dia, todo mundo sabe que é necessário enterrar ou algo do gênero, mas naquela época ainda eles não tinham esse conhecimento. O próprio Deus trouxe à tona o pecado que tinha sido cometido, e diante disso, todos também saberiam que esse mal tinha sido realizado. E quando Deus fala para ele, você não terá um lar, é uma demonstração que de fato a consequência por ele ter pecado e assassinado o seu irmão é que ele seria rejeitado dentro da sua própria família. Andando sem rumo pela terra, quer dizer, ter a vastidão da terra para ele poder explorar, porém, sem ter vínculos ou relacionamentos que ele pudesse desenvolver. E é nesse ponto em que Caim começa a se lamentar porque ele está vendo as consequências do seu pecado. Gente, é importante isso ficar muito claro. Todo pecado traz consequências imediatas, ou a médio prazo, ou a longo prazo, mas sempre o pecado vai trazendo consequências na vida do ser humano que lhe causam dor, transtorno, sofrimento. Nunca o salário do pecado ele é saudável, gostoso, prazeroso. Nunca o salário do pecado ele traz vida. Pelo contrário, sempre o salário do pecado é a morte. E essa morte está falando sobre um distanciamento do Criador, um distanciamento da criação, um distanciamento do seu próximo. E então, nesse contexto, ele começa a se lamentar, dizendo, olha, eu não tenho como aguentar isso. Andar como um andarilho, ou viver como um andarilho, estar nessa condição, eu não posso passar por isso. Ele começa a se lamentar porque ele começa a perceber como seria a sua vida a partir de então. E mais, ele começa a temer a própria morte. Ou seja, o que ele causou com o outro, que é assassinar o seu irmão, ele começou a ter medo que alguém fizesse o mesmo com ele. E aqui você vê a diferença do juízo divino. Se Caim julgou seu irmão Abel e entendeu que ele deveria ser morto, Deus julgou Caim e disse, eu não vou deixar que você seja morto, eu não vou deixar que alguém vingue o sangue do seu irmão, mas eu vou colocar sobre você um sinal, e a partir desse sinal, todos que tentarem te matar saberão que não devem fazer isso. Vai ser um alerta que será percebido por todos para que não tirem a sua vida. É uma expressão da misericórdia de Deus.
como Deus ele é misericordioso no trato ou no relacionamento com Caim. Isso é expresso pelo ato de Deus em estabelecer esse sinal e, consequentemente, guardá-lo da morte ou da vingança de um dos irmãos. Sobre essa parte final, eu acho muito interessante a pergunta de Deus a ele, a resposta do por acaso sou o tutor do meu irmão ou por acaso sou responsável por ele. Eu acho que isso tem que ser uma ênfase bem forte desse texto, porque realmente essa postura dele é uma postura de alguém que pecou, é uma postura de alguém que errou, uma postura de alguém que assassinou e mesmo assim de alguém que está com um desleixo da situação, né? Ou pior, com alguém que não se sente responsável por aquela situação, não se sente responsável pelo seu irmão. E ali a gente está falando de irmão de sangue, inclusive, né? Mas a gente aplica isso a qualquer realidade de um ser humano caído, onde nós, a partir do pecado, não nos importamos mais uns com os outros. E que uma das marcas, então, de nós sermos salvos, uma das marcas de nós sermos filhos de Deus, discípulos de Cristo, é a de nos importarmos uns com os outros. Não estou falando que é de ser fofoqueiro, né? De querer saber da vida dos outros, algo do tipo, mas a de se importar com a vida dos outros, de querer realmente ajudar, auxiliar, saber, enfim, de se colocar à disposição do outro e de, quando for questionado, tá, e como é que tá o teu irmão? Não estou falando nem de irmão de sangue, de pessoas, qualquer pessoa. A gente saber que existe sim, na nossa comunidade, no nosso corpo, um senso de que eu me importo com o outro e sou responsável também um pelo outro nesse sentido. Então, é bem interessante isso também. E o desleixo, então, que é apresentado por outro lado. E então, uma última coisa é aquilo que nós conversamos semana passada, né? Existe esperança em meio à tragédia? Aqui é uma tragédia horrível, um homicídio, um assassinato. Haver, então, uma condenação sobre ele, um juízo sobre ele, não vai mais ser fértil e próspera as suas colheitas e também agora você vai ser um errante na terra, né? Você vai ter que vagar por aí. E diante disso vem o medo, vem, enfim, uma repulsa contra isso que aconteceu do seu juízo e um medo, em última análise, da própria morte, por parte agora de Caim. Mas é interessante que Deus, diante do seu juízo, ele é aquele que mais expressa misericórdia e graça. A gente percebe isso muito claramente. Capítulo 3, houve o pecado, houve o juízo de Deus, mas junto com o juízo de Deus veio misericórdia e graça e esperança, inclusive. Aqui, diante de Caim, vem o juízo de Deus, mas vem junto com isso misericórdia, graça e esperança para a vida dele, né? Então, é bem interessante a gente perceber isso, é bem interessante a gente notar também isso, de que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, mas Deus também é um Deus misericordioso e gracioso. E quando a gente fala, Deus é justo, mas também é misericordioso, a gente não está falando que essa misericórdia é uma oposição da justiça, não. A misericórdia ela é a favor da justiça, tanto que a maior expressão de misericórdia de Deus para as nossas vidas, que é a nossa salvação e perdão dos nossos pecados, vem junto com o maior ato de justiça possível, que é a morte do seu filho na cruz, e através da morte dele na cruz, o pagamento pleno e justo de todos os pecados que deveriam ser pagos por nós, mas que ele pagou com graça e misericórdia, mas que não foi em oposição à justiça, foi em favor da justiça de Deus, inclusive, né? E algo que fica evidente no restante do capítulo 4, não vai ser objeto da nossa análise aqui, mas a família de Caim, que acabou se desenvolvendo, o texto inclusive fala que ele teve uma esposa, teve filhos, né? E a família de Caim, que acabou se desenvolvendo, demonstra o quanto ele estabeleceu uma descendência que viveu o pecado e que se entregou a uma vida pecaminosa, né? Uma vida contrária ao padrão de Deus, à forma como Deus havia estabelecido, inclusive o casamento. Um dos descendentes de Caim teve 2 mulheres, por exemplo, Lameque, e você vai tendo outros exemplos. Outro detalhe, ele fundou uma cidade também, né? E esse fundar uma cidade é um sinal de que ele procurou segurança, ele procurou uma habitação, um lar, distanciado da família do seu pai e também da descendência que iria viver a promessa de redenção que havia sido dada lá no capítulo 3.
Então, é importante nós percebermos a consequência do pecado na vida de Caim. E você percebe que mesmo ele vivendo, ainda assim, ele viveu uma vida desgraçada. Ele teve uma descendência distante de Deus, que se afastou dos propósitos estabelecidos pelo Criador. Por isso a pergunta, né? O que domina as suas decisões? Fé ou ressentimento? A atitude de Abel foi dominada pela fé, uma confiança verdadeira em Deus e um relacionamento com Deus. A consequência, ele pode ter sido morto nessa terra, sim. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi aceito por Deus. Por outro lado, Caim, que viveu pelo ressentimento, irado, que matou o seu irmão, que não se arrependeu pelo seu pecado, que não mudou a sua vida. Caim, ele pode ter vivido muitos anos, pode ter tido filho, pode ter fundado uma cidade, pode ter sido o rei de uma cidade, o senhor de uma cidade, mas ele viveu uma vida enganosa, distante de Deus. E essa é a verdade. A sua atitude vai demonstrar como que está o seu relacionamento com o seu Criador. Porque no final das contas, a história de Caim e Abel apresenta o reflexo de alguém que tem Deus como seu parâmetro de vida e busca de verdade, e alguém que não se importa com o Criador, não tem uma fé verdadeira no Criador e que se aproxima dele tão somente buscando algum tipo de benefício. Muito bom, excelente. Agora a gente vai fazer uma pausa, né? No capítulo 4, a gente não vai terminar de estudar ele. Capítulo 5 também não, né? Também não, vamos Mas pular. retornamos semana que vem com mais corrupção do ser humano. Meu Deus. Com mais problema. Não vai melhorar, né? Essa história não vai chegar melhorar. uma hora que vai melhorar, gente. Uma hora a gente chega em Apocalipse, final dele ali e tal. Vamos chegar no final da Apocalipse para estudar, né? Para ter a parte boa, né? Ai, mas é isso, gente. Semana que vem nós vamos continuar o estudo bíblico falando sobre Gênesis e esperamos cada um de vocês. Obrigado pela participação. Aliás, deixa seu curtir aqui embaixo, deixe seu comentário também. Isso sempre é muito importante. Deus abençoe vocês. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Valeu, Pastor Rob. Uma ótima semana para vocês. Até mais.